E aí, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo meu cabelo crespo. E hoje eu vou finalizar só com gelatina. E também vou mostrar pra vocês como eu dou volume no meu cabelo sem usar secador, sem usar fonte nenhuma de calor. Então é isso, bora pro vídeo. Já com o meu cabelo lavadinho, limpinho, bora começar a finalização. Vou começar aplicando esse tônico, que é de cravo. Ele ajuda a crescer o cabelo e tal, hidratar o couro cabeludo. Eu gosto bastante dele, mas eu não uso sempre, tá? Eu usei nesse dia porque eu tava 300 dias sem lavar o cabelo e aí eu tava precisando. E o segundo passo é vir com olhinho reparador de pontas. Eu gosto de passar. Se você sente que o seu cabelo não tem necessidade de passar, não passe. Se seu cabelo for muito, muito, muito oleoso, ai, não tem necessidade. Não estou falando do couro cabeludo, tô falando das pontas. Não passe. Passe menos, ou então nem passe. Eu gosto de passar porque meu cabelo ama óleo nas pontas. Então, minha finalização vai bastante óleo. E para separar as seções, eu pego uma xuxinha e vou separando quantas sessões forem necessárias que eu tiver afim. Se eu tiver com muita pressa, são menos. Se eu tiver com mais paciência, eu faço mais sessões, mais divisões, né? Eu gosto também de fazer de trás pra frente. Aí eu começo dividindo essa primeira sessão na altura da orelha. Ah, mas Fabi, tá muito grosso. Calma, relaxa. Eu vou dividir em duas partes, de um lado e do outro, porque assim eu não preciso ficar penteando pra trás, fazendo mó força no braço, porque sem necessidade de ficar sofrendo pra finalizar o cabelo, né, gente? E como eu falei, vai bastante óleo. Cada mechinha dessa eu pego mais 3 gotinhas de óleo e passo na mecha, entre os fios, porque nessa primeira parte que a gente passou óleo, não entra muito bem entre os fios. Agora vamos para a nossa queridinha, que é essa gelatina de uva. Gente, essa é a única marca até hoje que eu testei que não deixa meu cabelo ressecar. Então, por isso que eu estou usando e estou aqui indicando para vocês. Eu passo do comprimento para as pontas, mas dando muito mais atenção para as pontas, podem reparar. Agora, bora desembaraçar esse cabelo. E eu só faço isso, gente, com o pente de dente largo. Não gosto de pente fino para fazer isso, não gosto de escova raquete para fazer isso. Eu prefiro o pente de dente largo, porque ele não vai ficar forçando o meu cabelo, quebrando o meu cabelo na hora que passa o pente. E desembaraça muito bem. E o segredo dessa finalização é sempre desembaraçar, porque o cabelo vai ficar soltinho. Gente, pelo amor de Deus, sem sofrimento pra pentear o cabelo. Faz com o cabelo bem umedecido. Passa o pente das pontas pra raiz. Na raiz eu sei que é bem complicado, que a minha raiz é bem complicada. Se fizer com calma, tudo dá certo, gente. Vai uma maravilha, sem dor. Volto com mais gelatina nas pontas, que as minhas pontas eu gosto de deixar ela bem enroladinha, porque é a parte que eu não tiro, né, essa definição. Então, dou bastante atenção para essas pontas. Venho com o borrifador com água, só para umedecer. E como eu falei, eu dou bastante atenção às pontas. Então, umedeço bem as pontas e vou enluvando com as mãos mesmo. Vou fazendo tipo uma massagem até eu ver que tá bom. Ah, e quando que tá bom? Quando você vê que os fios estão todos com produto. Não precisa encharcar. É só tá tudo bem ali com o produto e tá ótimo. Basicamente isso. Vou repetir esse processo todo no cabelo inteiro e faço mais uma seção atrás e divido no meio. Essas seções de trás eu sempre divido no meio porque é difícil, né, pentear pra trás, tal, cansa muito o braço, como eu falei pra vocês. Então eu sempre divido no meio pra eu ficar assim de ladinho e ficar bem melhor, mais confortável. As seções da frente são um pouquinho diferentes, mas vai depender da quantidade de cabelo que você tem também. E outra coisa, nisso de dividir no meio, não esqueça de juntar o meio depois com as mãos assim pra trás, tá? Depois que tiver desembaraçado, tudo bonitinho, igual eu tô fazendo. Porque senão vai secar dividindo no meio, vai ficar horrível. Aí vocês vão reclamar comigo. Sempre sai um estufinho de cabelo, né? Normal. Quem tem cabelo crespo cacheado sabe. Agora vamos para frente. E como eu falei pra vocês, a divisão da frente é um pouquinho diferente, né? Porque eu divido ela assim. Da sobrancelha nem é tão diferente assim, gente. Só dividir ali na altura da sobrancelha. E se você achar que tá grosso demais no seu cabelo, você divide um pouco menos ou divide essa mecha em duas. No meu caso, eu já achei que foi suficiente, porque eu tenho que dividir essas mechas pensando na hora que eu vou passar o pente, entendeu? Se vai ficar muito cabelo pra passar no pente ou não. Aí venho com meu olhinho, passo bastante nas pontas e vou enluvando. Tudo eu faço enluvando, tirando a parte do pente. Como essa parte da frente a gente demora mais pra chegar e tal, secou, né? Aí eu venho com mais água no borrifador. No borrifador não, né? No cabelo. Molho bastante, porque eu gosto de deixar bem umedecido para eu não ter que usar tanto produto, no caso a gelatina. Eu foco bastante nas pontas, foco bastante mesmo. E vou subindo um pouco pro comprimento.
E antes que eu me esqueça, deixa o like, deixa um comentário já do que você tá achando da finalização. Tá achando difícil, tá achando fácil, tá achando super tranquila, de buenas. E deixa aí também nos comentários alguma sugestão de finalização mais diferente, alguma coisa que vocês querem ver aqui. E já me segue, gente, já me segue lá no TikTok, no Instagram, que inclusive por lá eu já fiz minha finalização, só que eu não fiz com gelatina, fiz com creme da Scala lá. O vídeo tá bem legal lá, então depois vocês vão lá ver. Nossa, eu falei 30 mil vezes lá, né? Mas enfim. E, gente, uma pergunta. Vocês acham difícil, vocês que têm cabelo crespo? Não cacheado. Cacheado, eu acho que as pessoas não têm tanta reclamação de, tipo, nossa, é difícil lidar com meu cabelo cacheado. Mas com o cabelo crespo, vocês acham difícil? Porque eu não acho tão difícil. Já foi tempo que eu não sabia cuidar. Aí eu achava difícil. Mas ultimamente eu não tenho dificuldade nenhuma com o meu cabelo. Eu vejo muitas pessoas que têm cabelo crespo natural, no caso, reclamando, falando, nossa, é muito difícil. E vai e acaba relaxando, né? Fazendo relaxamento no cabelo, que pra mim dá o mesmo trabalho. Eu já tive o cabelo relaxado, então dá o mesmo trabalho. Enfim, chegamos ao topo. E nesse topo, sim, fica um pouquinho mais diferente. Porque eu vou separar no meio, mas na horizontal, não na vertical, né? Que seria o centro do rosto e tal. Que eu vou jogar uma mecha pra frente e a outra pra trás. Porque a minha finalização não tem uma divisão específica pro lado, no meio do cabelo. Não, eu faço sem divisão. Eu gosto do meu cabelo bem redondinho. Aí voltamos com óleo. Venho passando na mecha de trás, na mecha da frente, tá? Se eu ver que foi pouco óleo, passo mais. E nessa parte da frente eu sempre dou uma caprichada mais no óleo, porque a gente passar mais a mão nessa parte da frente, a gente faz penteado, então pra não ficar tendo que passar mais óleo durante os dias, né, eu passo bastante. E venho borrifando mais água, porque essa parte, como é a última, está mais do que seca, está sequíssima. Então eu capricho bastante na água e já venho com a gelatina nas pontas, dou bastante atenção. E essa parte de trás, essa mecha de trás, eu finalizo ela pra cima, porque sei lá, boto na minha cabeça, porque aí eu sinto que ela vai cair mais bonitinha. Aí venho com pente, desembaraço, tiro o nozinho das pontas da raiz, que a minha raiz fica muito embolada. Passo a mão e solto, daí ela fica bem bonitinha. Aí eu fico ajeitando, porque como eu falei, vocês têm que ajeitar o cabelo já no formato que vocês querem, pra quando secar, secar certinho, bonitinho. Agora eu venho pra frente, aí passo bastante gelatina. Não que eu queira muita definição nessa frente, porque como eu falei, eu vou passar bastante o garfo, vou passar bastante a mão, então não vai ficar tão definido. Mas é só pro produto entrar bem e ficar bem bonitinho. Cabelinho finalizado, bem lindo, bem soltinho. Cara, a gelatina deixa um efeito muito legal, muito bonito e dura bastante. Tô gostando bastante de finalizar com ela. De perfilzinho aí pra vocês verem. Inclusive, eu tô reparando aqui que meu cabelo tá precisando de mais uma camada atrás, hein? Tô achando que ele tá muito reto atrás. Inclusive, sou eu que corto meu cabelo. Eu posso trazer um vídeo pra vocês cortando meu cabelinho sozinha. Agora pega essa transição. Cabelinho seco. Olha como ele encolheu bastante. Não encolhe tanto, mas encolhe consideravelmente. Vamos para o truque para deixar o cabelinho bem volumoso e com menos fator encolhimento, né? Só com as xuxinhas aí que eu mostrei pra vocês. Eu gosto de dividir em 3. Mas você pode dividir em 2, em 4, em 5, quantas vezes você quiser. O importante é você prender bem no alto da cabeça, entendeu? Bem no alto, porque aí o cabelo vai, tipo, esticar a raiz e aí vai perder esse fator encolhimento. Já prendi a primeira xuxinha bem na altura da linha da orelha e a segunda eu vou prender do meio da orelha pra cima. Não precisa prender forte. Eu dei aí 2 voltas, tá? Nessa segunda divisão e na terceira, que vocês vão ver. Mas porque a minha xuxinha estava frouxa. Então, pra não soltar e pra ficar o efeito que eu queria, eu prendi 2 vezes. Mas não precisa, entendeu? Vocês não vão sentir dor de cabeça. Nem tem que sentir dor de cabeça, pelo amor de Deus. E a terceira divisão é na parte que sobrou. Prendi aí, não ficou tão no alto, mas ficou bem esticadinho. O segredo é a raiz ficar bem esticadinha, tá? Agora eu vou pegar a minha touca de cetim. Aí você vai me perguntar, é importante dormir com a touca de cetim?
sim, é importante. Inclusive, eu prefiro essas que são dupla face, tá? Que é mais confortável. Eu sinto isso. E por que que a touca de cetim é importante? Porque, assim, todo aquele óleo que a gente botou no cabelo para deixar nosso cabelo nutrido, hidratado, brilhoso, não vai embora todo na franja do travesseiro. Então, usem touca de cetim e ajuda o cabelo não ficar embolado. E se você prender o cabelo e depois botar a touca de cetim e dormir, seu cabelo vai acordar menos embolado ainda. Tcharam! No dia seguinte, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai dar um volumão nesse cabelo. Tirei minha touquinha, ó, vocês viram que não amassou tanto, tá presinho, bonitinho. Vou começar pela parte de trás, tá? Vai dar todo o formato pro cabelo. Lembrando que eu gosto do meu cabelo arredondado. Então, isso é todo o ritual para deixar ele mais arredondadinho possível, bem no formatinho que eu gosto. Voltaremos com mais óleo, sim. Só pra mão deslizar, gente, não precisa tanto. Se você não quiser usar esse óleo que é mais pesadão, assim, bem óleo mesmo, você pode usar um reparadorzinho de silicone, que é uma maravilha também, só que nesse dia aí eu não tinha. E aí a gente vai soltando com a mão, dando uma separadinha nos fios, e depois a gente vai vir com um pente garfo, tá? E é com ele que a gente vai ter mais volume, porque a gente vai puxar mais a raiz ainda, então o volume vai vir bem mais. E como eu costumo fazer, eu seguro as pontinhas do cabelo e boto o pente lá na raiz e dou umas puxadinhas. Não precisa ficar passando várias vezes, é só para ajudar a dar um volume e você volta com a mão assim normal. Como eu gosto de volume e um pouquinho de definição nas pontas, eu faço isso de proteger as pontas com a mão e vir com pente só na raiz. Mas se você gosta de muito volume, não liga para definição nenhuma, você pode passar o pente garfo em todo o comprimento. Agora, se você gosta de um pouquinho de definição ainda, junto com o volume, faz isso que eu tô falando. E é basicamente isso. Venho soltando com a mão, passo o pente garfo na raiz, dou mais uma ajeitada para modelar, deixar bem no formato que eu quero. E é isso, gente, até o final, até ele ficar bem cheião. Ah, e outra coisa, quanto maior o seu cabelo for, maior o dente do pente tem que ser. Porque assim vai ficar bem mais fácil de você passar o pente, porque a sua mão não vai encostar no cabelo e vai acabar amassando, entendeu? E um bônus pra vocês, vou fazer o baby hair com vocês. Eu gosto muito desse gel da G10, tá? Que ele é bem grossinho, é tipo um gel cera. E essa escovinha, que é 2 em 1. Que é uma escovinha na ponta e um pentinho bem fininho na outra. Eu vou fazer aqui com vocês um baby hair bem simplesinho, que é só a meia luazinha e puxa pra trás. Simples. Esse gel é tão bom, gente. Você passa assim, dá só uma escovada, já fica no lugar. Gel bom tem que ser assim. Você passa só uma escovada e já fica no lugar. Você ajeita só se você for muito perfeccionista, igual eu. E eu só gosto de fazer meu baby hair com esse gel, tá? Ou algum gel parecido, bem grossinho assim. Nada de pomada, entendeu? E eu também não relaxo o meu baby hair, que eu vejo que muita gente faz, né? Porque é mais fácil e tal. Mas eu não faço isso. Eu faço com o meu baby hair natural, que eu morro de medo de dar corte químico. E dura bastante, tá, gente? Não solta. Nem eu suando, eu suo muito, 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 gente. E não solta. Dura o dia todo. Mesmo nesse calor do RJ. É babado esse gel. Ah, e antes que eu me esqueça, eu vou deixar o nome de todos os produtos que eu usei aqui na descrição, tá? Pra vocês, bonitinho. O que eu tiver link de loja, tal, que eu confio, que eu comprei, eu vou deixar também na descrição. Agora eu tiro essa marcação que eu fiz, né? Que eu puxei pra trás e bora pro close.
E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Beijinho.